para esse processo. Mas agora, com a tecnologia, inteligência artificial, você consegue verificar, acompanhar muito mais pessoas simplesmente ao clique do mouse ali num computador. Então, assim, é mais fácil hoje você acompanhar, é mais fácil você, entre aspas, monitorar para você saber quem fez, quem não fez, quem deve pagar imposto, quem não deve. Na verdade, a declaração de saída definitiva já tem há um tempo, mas esse cruzamento intensificou, esse cruzamento de informações entre os países, em quem está fora, intensificou mais agora, não é, Edilon? Sim, sim. Eu estava até conversando com a Anne, no último imposto de renda pessoa física do Brasil, ou seja, no que foi feito ano passado, quando o cliente já fazia a declaração pré-preenchida, o que é a declaração pré-preenchida? A Receita Federal do Brasil já tem todas as suas informações básicas e você aperta um botão, a Receita fala, olha, toma, tem essas informações, falta alguma coisa? Se não, só submete, arquiva a sua declaração. Então, quando você faz a declaração já hoje no Brasil, já aparece os saldos dos bancos canadenses no Brasil. Aí você me pergunta, como isso? Compartilhamento de informação entre a Receita Federal do Brasil e o CRA. Então, já existe esse compartilhamento. Lógico que esse compartilhamento ele vai se aperfeiçoando, como eu falei, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com tudo isso que a gente está vendo, é muito mais fácil, entendeu? A integração entre países, e nesse caso específico, entre Brasil e Canadá. Voltando um passo nos dois termos, então. A comunicação e a declaração são feitas para Receita Federal, certo? Positivo. Quando que é feito a comunicação? Então, vamos lá. O processo definitivo ele se dá em duas etapas. Primeiro, faz a comunicação de saída definitiva, que tem que ser feito, o deadline, o prazo, é até o último dia de fevereiro do ano subsequente ao ano da saída. Por exemplo, eu, Edgar, saí do Brasil no dia 30 de junho de 2025. Ok, eu posso fazer imediatamente, ou eu tenho até 28 de fevereiro de 2026 para comunicar à Receita Federal que eu saí do Brasil no dia 30 de junho de 2025. E, após esse processo finalizado, eu tenho até 31 de maio, o prazo normal. A declaração do Brasil, historicamente, era junto com o do Canadá, 30 de abril. Por conta da declaração pré-preenchida, etc. e tal, o governo brasileiro agora estendeu 15 dias para liberar o programa, então ele estendeu um mês para finalizar. Então, voltando. Eu tenho, então, até 31 de maio para fazer a declaração de saída definitiva, que lá eu vou informar tudo o que ocorreu do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 30 de junho de 2025, que foi a data que eu informei na comunicação. Então, primeiro a comunicação e depois faz a declaração. Positivo. E quais os riscos e penalidades para quem mora no Canadá há anos e nunca fez isso? Nunca fez nem comunicação, nem declaração? Vamos lá. Qual é o risco? O risco é, se eu não fiz a minha saída definitiva, eu continuo como residente fiscal do Brasil. Se eu continuo como residente fiscal do Brasil, eu preciso declarar no Brasil, fazer o meu IRPF como residente, informando toda a minha renda do Brasil e toda a minha renda mundial, nesse nosso exemplo aqui, a renda do Canadá. Então, eu tenho que reportar toda a minha renda do Canadá no Brasil. Você me permite fazer uma simulação com valores aleatórios? Uhum. Vamos lá. Vamos supor, uma pessoa tem uma renda no Canadá de $50 mil. E vamos considerar, para facilitar a conta, facilitar o contador aqui, o câmbio de 1 para 4. Então, beleza, $100 mil canadenses, estão falando o quê? De R$200 mil. Então, uma pessoa que tem uma renda de $50 mil no Canadá, ela precisa reportar no Brasil uma renda de R$200 mil. R$200 mil
vai ser tributado no Brasil a alíquota de 27,5%, que, se não me falha a memória na minha conta, vai dar 200 mil reais, vamos lá, 27, 55 mil. Então, beleza. Para uma renda estrangeira, que essa pessoa vai declarar no Brasil 200 mil reais, a Receita Federal vai falar: o seu imposto devido no Brasil é 55 mil reais. Só que, como teve esse acordo com o Brasil e Canadá em 84, o acordo diz, tá, mas o imposto que você já pagou no Canadá, você pode também abater no Brasil. Aí a pessoa vai lá e fala: não, tudo bem, Canadá, o Brasil, o imposto no Canadá é maior que 27,5 que você me cobra aí. Então eu já paguei tudo aqui. Aí o Brasil vai chegar: não, tudo bem. Então o seu imposto a pagar é zero. Ocorre que, se você não fez a declaração, então vamos supor, alguém não fez a declaração do ano 2025, ano calendário 2024. Aí chega: não, então, como eu não tenho nada a pagar, eu vou fazer. Aí faz. Só que a multa por atraso na declaração, que pode chegar até 20%, é em cima do imposto devido, dos 55 mil, não o imposto a pagar, que é zero. Então, nesse nosso exemplo aqui, a pessoa pode pagar por atraso uma multa de 20% sobre 55 mil, ou seja, 11 mil para um ano de imposto não declarado. E se foi feita a saída definitiva, muda? Ela não precisa nem declarar, ela não é mais residente fiscal. Então, se a pessoa fez a saída definitiva, ela não precisa declarar no Brasil essa renda de 50 mil dólares, nesse nosso exemplo aqui, que ela teve no Canadá. Então, ela não tem imposto, não é que ela não tem imposto a pagar, ela não tem nem que declarar. E aí que tem a grande dúvida, várias perguntas desse tipo. Ok, não sabia de nada disso. Agora, o que eu faço? É possível regularizar mesmo depois de anos morando no exterior? Então, sim, e de acordo com as evidências que a Receita tem nos dado, é necessário. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho muito cliente que já estou há mais de 10 anos no Canadá, nunca fiz. Tá, a Receita Federal só pode retroagir por 5 anos. Antes de 5 anos, já prescreveu. Então, pronto. Então, a pessoa que nunca fez isso e sempre teve renda no Canadá, ela tem ali 5 anos. Aí tem casos e casos. Ah, eu sempre fiz minha declaração e nunca declarei. Tá. Pela legislação, a pessoa deve fazer uma retificação da declaração para informar a renda que ela teve nesse período e ela vai sofrer. Ou, não, eu estou fora do Brasil há tanto tempo, como é que eu faço? Então, o processo de saída definitiva, como nós já falamos, ele se dá em 2 etapas. Faz a comunicação e a declaração. Eu posso fazer a comunicação para o ano calendário 2025, mas eu não tenho como fazer a comunicação mais para 2020, que são os 5 anos que pode retroagir, vamos dizer assim. Então, para 2020, a pessoa pode fazer o quê? A declaração retroativa. Ela vai pagar uma multa por atraso da declaração. Mas isso, primeira coisa, ela realmente saiu do Brasil. Ela não é mais residente fiscal no Canadá. Então, é interessante que faça, mesmo que há uma jurisprudência de que, se fizer a declaração sem ter feito a comunicação antes, você entra no radar da Receita Federal. Mas não tem problema. A Receita Federal pode notificar e você falar: não, eu saí do Brasil, não foi 2020, não. Foi 2010. Ou eu tenho um cliente que falou: não, eu nunca morei. Eu nasci aqui, mas tenho passaporte brasileiro, CPF, mas nunca nem morei no Brasil. Então, pode ser feita a declaração retroativa, não tem problema nenhum se cair num red flag, o termo em português, se ficar no radar da Receita Federal. Tem problema nenhum. Se for notificado, você vai explicar que saiu do Brasil há tanto tempo e que, por desconhecimento, nunca fez isso. Mas há possibilidade, sim. Agora, claro, é um assunto que, como eu falei, não se esgota.
há casos e casos. Aí a gente avalia casos e casos quando eles chegam para a gente lá no nosso escritório. E a declaração retroativa é da saída definitiva. Vai fazer a declaração e depois cuida do lado dos impostos. Na verdade, o que acontece? A declaração é a própria saída definitiva. Hoje, quem faz a declaração, o IRPF no Brasil, enquanto no Canadá, empresa desenvolve o software e homologam junto ao CRA, no Brasil, não. A Receita Federal tem um software e disponibiliza para todo mundo. Então, é o mesmo software para todo mundo. E você, quando baixa o software lá, você tem 3 opções. Declaração de ajuste anual, que é quem é residente fiscal. Declaração de final de espólio, para quem teve alguém que faleceu e tem que fazer inventário, etc. e tal. E declaração de saída definitiva. Então, a saída definitiva é um processo, o imposto e a saída no mesmo processo só. É como se no tax return aqui no Canadá, a pessoa deixa de ser residente, no tax return informa que está saindo do Canadá. É no próprio imposto de renda. Então, já resolvemos essa questão agora da saída definitiva. Então, Perfeito. Agora, Juscelia, vamos olhar o lado dos envios e as dúvidas que estão surgindo muito aí com vocês. Já fizemos a declaração. A primeira pergunta, assim, quem fazendo a declaração definitiva não cancela CPF, certo? Positivo, de forma nenhuma. Uhum. Eu vou ser repetitivo algumas vezes, mas não tem como. Quando você faz a saída definitiva, você só deixa de ser residente para fins fiscais do Brasil. Não perde cidadania, o CPF não fica irregular, inativo, não fecha a tua conta bancária. Não mexe com passaporte. Não passa nada. Você só deixa de ser residente para fins fiscais e a obrigatoriedade de fazer o teu imposto de renda no Brasil a partir dessa data. Certo. Só complementando uma perguntinha ainda, Ine, que as pessoas estão perguntando aqui, estou vendo aqui nos comentários, quem é isento de declaração no imposto de renda lá no Brasil, ou, por exemplo, eu vim, né, e o meu caso mesmo, minha filha está com 19 anos, ela tem CPF e tudo, mas ela não tem nada no Brasil, ela, né, já está há 10 anos fora do país. Ela também precisa, esses casos, também é importante, é recomendado fazer a saída definitiva? Então, foi interessante que essa semana eu tive também essa discussão com meu filho. A gente veio para o Canadá, meu filho hoje tem 19 anos, mas estou no Canadá há 9, 10 anos, ele não tem renda, só estuda e tal. Aí veio a pergunta. Ele me perguntou, esse assunto todo, essa celeuma toda, ele, pai, como é que eu fico? Eu cheguei, meu filho, é interessante você também fazer sua dever, você não tem nenhum problema para trás, mas é interessante fazer, por quê? Se você começar a ganhar renda agora, você mesmo não residindo no Brasil, mas se você não faz a saída, você pode ser notificado para você ter que declarar essa renda que você ganha no Canadá, no Brasil. Então, vamos lá, é interessante sim, que todos façam. De novo, antigamente não se fazia, tem diversos casos, pessoas estão 10, 20 anos no Canadá e nunca se preocupou, não tem mais nada no Brasil, alguns ainda têm, mas alguns não têm nada no Brasil, nem uma conta corrente, imóvel, não tem nada. Mas nunca se preocupou em fazer isso. Mas, como nós já falamos, se não fizer isso, a Receita pode notificar pedindo para fazer essa declaração. Então, para quem é jovem, não tem ainda uma renda e etc. e tal, é interessante que faça para não ter essa possibilidade. Porque eu falei, aí eu falo aqui casos, claro que em anonimato, mas diversos clientes, teve um outro cliente, eu digo, há 10 anos que eu não fiz, não quero me aborrecer, e se eu não fizer? Eu cheguei, pode ser que passe mais 20 anos e não dê problema nenhum. Pode ser que amanhã você receba a notificação. Aí a decisão é sua. Aí a decisão é de cada um, se faz ou não faz. Pode ser que não dê nada. Pode ser que dê alguma notificação daqui a um ano, um dia, uma semana. Aí não se sabe.
Juscelia, eu estou dando uma olhada em todas as perguntas, Ju, mas pode continuar com as perguntas do envio, que depois a gente volta. Vá permitida, então depois eu estou olhando todas para a gente não perder nenhuma. Obrigada. Uma pergunta que a gente recebeu bastante, né, como os nossos clientes enviam dinheiro para o Brasil, né, se eles podem continuar usando as contas, os cartões, muda alguma coisa com relação a imóveis no Brasil? Como que fica sobre os rendimentos e investimentos lá no Brasil? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta, eu vou tentar ser o menos técnico possível. Vamos lá. Até dezembro de 2024, quem era não residente fiscal tinha que abrir no Brasil a conta CDE, que é Conta de Domiciliado no Exterior. É uma conta caríssima, a manutenção dessa conta. Acredito eu, não posso afirmar, mas acredito eu que o maior incentivo das pessoas não terem feito saída definitiva, um deles é o custo de manutenção dessas contas para quem era não residente. Então, era um valor absurdo e muita gente, não vou fazer porque eu não vou ficar pagando essa conta aí, a tarifa de manutenção dessa conta. A partir de janeiro de 2025, foi extinta a CDE e o Banco Central do Brasil, junto com a Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, são dois órgãos que cuidam do mercado financeiro e remessa, divisas do Brasil, emitiram uma resolução conjunta e criaram a CNR, que é a Conta de Não Residente. E a conta de não residente, você tem a CNR, Conta de Não Residente Simplificada, que é custo zero, e a conta de CNR tal, que tem algum custo. Para que foram criadas essas contas? Para simplesmente facilitar o processo de saída definitiva e movimentação bancária de um não residente. Então, aí, respondendo a tua pergunta agora. Não fecha a conta. Para ser mais bem direto, se alguém fez a saída definitiva, a conta não vai ser fechada. Agora, o correto seria que a pessoa entrasse em contato com a instituição financeira onde ela tem conta e avisasse que ela é não residente para a conta ser transformada numa conta de CNR. Agora, nem todas as instituições financeiras no Brasil trabalham com conta de não residente. Então, tem que verificar com a instituição, cada um. Claro que os bancos tradicionais, eu não vou nem citar nome, lógico, já estão acostumados com isso. Tem que verificar os bancos não tradicionais, os bancos digitais, se ele já tem isso lá na carteira de serviços dele. Mas não fecha a conta. Em relação ao imóvel, não tem problema nenhum uma pessoa ser não residente fiscal, pode ter imóvel, pode ter renda no Brasil, só que como não residente tem uma especificidade dessa renda, pode ter aluguel, imóvel alugado, não muda em nada. A grande questão, quer dizer, não muda em nada. Assim, no que tange a questão de imóvel, não muda em nada. Que, lógico, muda a questão de tributação sobre essa renda. Uhum. Certo. Então, como que a gente... Então, você falou assim, tem que informar para a instituição financeira lá, né? Para o banco em que cada um tem conta. Então, isso aí depende de cada canal de comunicação do banco, certo? Se eles têm um telefone, ou se é via e-mail, ou lá com o gerente, contato do gerente. Aí a pessoa tem que verificar com quais são os canais de atendimento daquele banco, certo? Exatamente. Normalmente a pessoa ela tem contato. Normalmente agora quando você vai no online bank do Banco Brasileiro, tem o nome do gerente, o telefone do gerente. Então, a pessoa já tem um relacionamento, até mesmo todos os correntistas no Brasil têm um gerente. Ela pode não conhecer, pode nunca ter falado com ele, mas tem um gerente. Então, tem uma pessoa que é responsável pela conta dela. Então, semana passada tinha uma cliente que eu orientei isso para ela, não, vou ligar lá para o Brasil, cheguei, mas só verifica, porque é um processo relativamente novo, de janeiro, e normalmente as matrizes dos bancos, os bancos nas grandes cidades estão acostumados a lidar com o dia a dia, essas coisas mais sofisticadas, entre aspas. Um banco mais para o interior,
de repente não tem, aí ele tem que entrar em contato com a agência. Ela falou, não, e é o caso, meu caso. A minha mãe mora no interior do Rio de Janeiro, por acaso ela é do Rio, no interior do Rio de Janeiro, e provavelmente também lá não tem informação. Chega, não, quando ela chegar lá na agência, pede para ela, informa o que quiser, o que for o caso, e pedir para alguém pegar a informação, onde a informação exista. Mas, sim, o relacionamento é direto com o gerente do banco, um canal que o banco fornece para esse fim. Ok. E se agora, por exemplo, eu estou aqui, vou fazer a comunicação, né? Primeiro, essa comunicação de saída definitiva, a gente está aí final de outubro, começo de novembro, e digamos que ano que vem, por algum motivo, resolva voltar para o Brasil. Como que eu faço aí? Como que eu desfaço essa saída? Eita, beleza. Vamos considerar que, como nós falamos aqui, né, no início, a saída definitiva foi feita, o processo, comunicação e depois da declaração. A partir de então, você não faz mais RPF. Quando você volta para o Brasil, você vai baixar o programa normal e você vai fazer declaração de ajuste anual, porque vai vir uma pergunta na declaração de ajuste. Você voltou a ser residente fiscal no Brasil nesse ano? Quando você colocar sim, vai pedir a data. Aí você vai colocar a data e vai preencher sua declaração normalmente. Certo. Uma dúvida que apareceu várias vezes é sobre quem é aposentado no Brasil. Então, quem recebe aposentadoria no Brasil, se fizer a saída, vai prejudicar de alguma forma? Como funciona essa situação para aposentados? Não, beleza. Eu tive até uma consultoria, foi hoje ou foi ontem, sobre esse assunto. Tá? Quem é aposentado no Brasil recebe ou recurso de alguma previdência privada ou recebe o recurso do INSS, da Seguridade Social. Então, quando a pessoa deixa de ser residente fiscal no Brasil, ou a pessoa aposentada, ou até quem não é aposentado, ela tem a tributação lá conforme o progressivo. Começa a alíquota em tal, dependendo da renda, a alíquota para tal, para tal e para tal. Como não residente, é feita uma retenção na fonte e a pessoa recebe a diferença. Porque qual o objetivo da retenção na fonte? Isso é o mesmo para o Canadá, Brasil e Estados Unidos. Você, quando tem uma legislação num país com a tributação, com as alíquotas de impostos progressivos, eu ganho pouco, pago uma alíquota menor. Ganho mais alto, pago uma alíquota maior. Porque na declaração anual de ajuste, eu vou verificar, paguei menos do que deveria, vou ter imposto a pagar no meu imposto. Paguei mais do que deveria, vou ter restituição. O caso do não residente, ele não tem que fazer mais a declaração. Então, não vai saber se ele pagou mais ou menos do que deveria. Então, o que o governo faz? Quem é não residente, ele faz uma retenção na fonte fixa, aproximadamente 15%, e pronto. E a pessoa não precisa mais, não precisa, porque já fez a saída, nem vai fazer mais a declaração no Brasil. Agora, isso tem que ser informado à Previdência Social. Aí o aposentado tem que entrar lá no app da Previdência Social, não sei se pelo app é possível fazer isso, ou se vai ter que ir a algum posto do INSS. Mas ele deve ir e fazer. Aí o que o meu cliente falou? Edgar, eu não vou avisar a Previdência, não. Eu cheguei, tudo bem, é um critério que você está usando, você faz como achar melhor. Não feito isso, não vai ser feita a retenção na fonte, e ele vai declarar no Canadá a receita que ele teve, vai declarar o imposto que ele pagou para ter um foreign tax credit aqui do imposto que ele já pagou no Brasil. Então ele vai declarar tudo aqui no Canadá. Sim, como residente fiscal do Canadá, ele precisa declarar tudo no Canadá. E uma pergunta que é junto com essa mesma situação. Alguém pensionista no Brasil e já faz imposto há 21 anos no Brasil, vou mexer no que já está quieto, deve fazer a saída, tipo, já está fazendo os impostos certinho. E agora? Então, essa é a grande questão.
eu atendi hoje, essa mesma pessoa que eu atendi para falar do assunto, foi essa pergunta. Tá tudo certo no Brasil, eu vou mexer? Eu chego, olha, você tem a opção de fazer a saída ou não fazer. Caso você faça a saída, você não precisa mais declarar a renda do Canadá no Brasil. Caso você não faça a saída, você tem que cruzar a informação. Aí eu fiz uma conta com ele. Se você tem uma renda média canadense, quando você leva para o Brasil, você não tem imposto a pagar no Brasil adicional, porque a alíquota de imposto no Canadá é mais alta. O problema é você não atrasar. Se atrasar, você vai ter o problema daquele cálculo que nós falamos aqui, do imposto devido e a multa em cima do imposto devido. Agora, no caso do aposentado, normalmente o aposentado tem a renda no Brasil e não trabalha no Canadá. Ele vai usufruir só, trazer. Aí até aposentado, não tem como o INSS pagar direto no Canadá? Não, chega não, infelizmente não. Você recebe na sua conta no Brasil e você transfere para o Canadá, para a sua subsistência no Canadá. Então, o caso da pessoa que está há tanto tempo assim, ela vai ter que verificar, antes de fazer a saída definitiva, fazer uma consulta com o INSS e verificar com o INSS quais são as implicações que essa escolha dela vai impactar. Porque, vamos lá, ela não tem renda do Canadá para declarar no Brasil. Então, o imposto que ela vai pagar não vai aumentar. O problema da saída definitiva é que as pessoas, às vezes, Brasil é Brasil, quantas vezes já ouviu falar, né? Não, eu declaro no Brasil que é do Brasil, Canadá que é do Canadá. Tá, aí não tem como. Ah, não, mas eu cruzo as informações. Se você já cruza as informações, declara de um país no outro, é só questão de burocracia de você fazer a tua declaração e verificar se tem algum imposto a mais a pagar no outro país. Entendeu? Aí é o caso a caso. Aí a gente vai ter que verificar. No caso do aposentado. Esse aposentado tem renda só no Brasil? Então não tem renda nenhuma no Canadá? A gente vai verificar qual é a renda dele no Brasil e aconselhar ele, ó. Se você fizer a saída definitiva, vai ser assim. Se não fizer, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e ele vai decidir qual é a melhor solução para ele. Ju, vou deixar as outras perguntas para você, que tem mais algumas aqui que chegaram, que eu acho que é tudo nesse mesmo assunto. Sobre a renda extra no Brasil. Fez saída definitiva, mas continuou com renda no Brasil. Teve vários exemplos na pergunta. Ah, recebi uma indenização lá no Brasil. Ou tenho alguma coisa para receber no Brasil. Como faço agora? É só declarar esses valores aqui no Canadá, já que já fez a saída definitiva? Então, exatamente. Por exemplo, eu tenho atendido muito gente que está no processo de inventário de herança ou doação. Então, não tem problema nenhum, porque a tributação sobre a doação ou a herança, ela é cobrada no inventário no Brasil. Então, quando finalizar o inventário, todos os impostos foram pagos. Então, nesse caso, é só transferir o dinheiro para o Canadá e pronto, está finalizado o assunto. E não tem nada do que declarar no Brasil, que já fez a saída do Brasil e o imposto foi pago no inventário. Então, não tem problema nenhum. Agora, de novo, é caso a caso. Eu não sei se a gente consegue verificar todas as situações numa live como essa. Mas, em geral, que tem muitas peculiaridades. Em geral, é isso. Entendeu? Fiz a saída, não tenho mais preocupação nenhuma com o Brasil. É claro. Mas, por exemplo, um outro exemplo. A pessoa fez a saída, mas tem renda de aluguel. Se ela tem renda de aluguel, teoricamente, ou a imobiliária ou a pessoa que paga ela deveria reter o valor do aluguel, o imposto sobre a retenção do aluguel e pagar só a diferença. Só que isso não é feito. Eu acho que nenhuma imobiliária no Brasil ou está preparada para isso ou quer ter esse trabalho. Então, o que acontece em quase, eu diria 90% das vezes, a pessoa recebe 100% do aluguel e emite o carnê-leão lá, o DARF, para pagar o aluguel como não residente no CPF dela.
Ju, quer puxar mais alguma pergunta aí? Eu ia perguntar, mas voltar só no assunto. Ana e Gilcélia, se eu falar algum termo bem técnico, pode me cortar que eu tento explicar bem prático. Não, mas está dando super para entender, nossa, você explica super bem. Obrigado. Só na questão de venda de imóveis, né? A gente tem alguns clientes que, por exemplo, vendem imóveis lá no Brasil e trazem o valor para cá, e também vice-versa, né? Vendem imóveis aqui ou estão, enfim, trabalharam muito tempo aqui, estão retornando para o Brasil e mandam esse dinheiro para lá. Então, no caso da saída definitiva, depois de feita a saída definitiva, como que fica esse cenário? É tudo retido na fonte, então? Deveria. Uhum. Deveria, porque a pessoa sendo não residente, deveria ser tudo retido na fonte. Qualquer renda no Brasil, até mesmo renda de emprego, pode ter uma pessoa que veio para o Canadá, mas continua funcionária de uma empresa no Brasil não residente. Ela avisa a empresa dela, a empresa muda lá na folha de pagamento que ela é não residente, faz retenção na fonte e manda para a Receita Federal. Entendeu? É bem tranquilo. A grande questão é que a retenção, ela varia, tá? Por exemplo, retenção sobre remessa, 15%. Retenção sobre salário, aluguel, 25%. Então, o percentual da retenção, ela varia conforme o tipo de retenção que tem que se fazer. Em geral, é 15% a 25%. 15% ou 25%. Por exemplo, sobre aposentadoria, a gente falou muito de aposentadoria hoje e, assim, é saudável que os aposentados sejam preocupados, que trabalharam a vida inteira no momento de usufruir, descansar, está preocupado com essa questão. Então, mas a aposentadoria é 25%. Pessoa, por exemplo, vai ganhar 100 moedas no Brasil, vai ter retenção de 25%, vai receber 75 moedas. Aí aqui no Canadá vai falar, Canadá, eu recebo 100 moedas, mas já paguei 25 moedas no Brasil. Aí esses 25 vai entrar como tax credit para bater do imposto aqui no Canadá. Perfeito. E só assim, para ficar claro, sobre a questão, assim, a partir de quando eu sou considerada não residente, que eu preciso fazer essa comunicação de saída do Brasil? Pode. No site da Receita Federal, ela tem duas possibilidades. Ela diz, se você saiu de forma definitiva, você deve fazer a comunicação imediatamente. Se você saiu de forma temporária, você deve fazer após 12 meses. Mas você não é considerado, por isso a gente está nessa discussão agora, senão era fácil. Se fosse automático, estou fora do Brasil, depois de 12 meses, sou não residente. Não é automático. Você precisa fazer o processo, comunicação e declaração. Se não o fizer, você continua residente fiscal do Brasil e continua tendo que declarar no Brasil a renda ganha no Brasil e a renda ganha em qualquer outro lugar do mundo. Tem várias perguntas bem específicas sobre aposentadoria. Vou pedir que entre em contato com o Edgar, que ele olha a sua situação específica, porque são vários cenários diferentes. Mas uma dúvida que apareceu, que eu achei interessante, foi a de política. Então, isso tudo é para a pessoa física. E para quem tem uma empresa no Brasil, eles não podem, se fizer saída definitiva, o que acontece? É muito interessante, porque, vamos lá, quem tem uma empresa no Brasil, aí tem os enquadramentos. Quais são os enquadramentos que uma empresa no Brasil pode ter? Ela pode ser MEI, microempreendedor individual, ela pode ser uma limitada enquadrada no Simples Nacional, ela pode estar enquadrada no lucro presumido ou no lucro real. São os regimes de enquadramento que uma empresa no Brasil tem. Enquanto no Canadá a gente só tem um regime, a tributação é sobre lucro. No Brasil não, você tem alguns enquadramentos. Só que os enquadramentos simplificados, eles têm algumas exigências. Por exemplo, quem tem uma empresa no Brasil, inclusive a gente começou muito a fazer isso, a gente faz as pessoas que têm empresa no Canadá, ou são pessoas físicas no Canadá e têm empresa no Brasil, a gente acaba
fazendo os dois para ter uma eficiência tributária nessa questão. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa no Simples Nacional, a empresa está enquadrada no Simples Nacional, que é um sistema simplificado de pagamento de impostos, mas se ela for não residente fiscal, uma empresa do Simples não pode ter um não residente fiscal como sócio. Então, uma pessoa está no Simples Nacional, fez a saída definitiva, provavelmente a empresa dela vai ser desenquadrada do Simples Nacional. Ela vai ser automaticamente enquadrada no lucro presumido. Então, dependendo do faturamento que essa empresa tenha, ela está numa alíquota mais baixa e vai passar para uma alíquota superior por causa da mudança de enquadramento. Então, quando a pessoa vai fazer a saída definitiva, e ainda mais quem é empresário no Brasil, tem empresa e etc., ela não pode olhar só o fato da pessoa física, ela tem que olhar o todo dela. E é isso que a gente está tentando simplificar quando a gente oferece serviço Canadá e Brasil para ter essa eficiência tributária das pessoas. Então, não pode, esse é um caso, a questão de não residente. Entendeu? Às vezes é interessante, quando você faz uma verificação, dependendo do teu nível de faturamento, é interessante você mudar o enquadramento, mas aí é caso a caso, empresa a empresa. E tem algumas perguntas repetidas, essa live vai ficar gravada, então a gente já respondeu no início sobre a diferença da comunicação e da declaração, então vai ficar salvo na página do Brasil Remitência, mas uma pergunta que apareceu foi como que eu faço? Alguém tentou entrar no site para fazer a comunicação da saída e estão pedindo números de imposto de renda. Então, como que alguém pode fazer essa comunicação e você ajuda com esse serviço? Sim, a gente faz tanto a comunicação quanto a declaração. Mas respondendo à pergunta, sim, tanto para você enviar um imposto de renda, quanto para você fazer a comunicação, a Receita Federal, eu não vou precisar quantos anos, você precisa informar o número do recibo da declaração do ano anterior. Então, você enviou a declaração ano 2025, ano calendário 2024. Tem um número de recibo. Quando você vai fazer o outro ano, 2026, ano calendário 2025, você precisa informar o recibo do ano anterior. Então, isso é de praxe na Receita Federal, inclusive para fazer a comunicação. Se você nunca fez a declaração, a Receita não te pede isso, porque ela sabe no arquivo dela lá que você nunca fez, então você não tem o recibo. Se ela está te pedindo o recibo do ano anterior, é porque você fez a declaração no ano anterior. Aí você tem que verificar, aí tem que entrar no ECAC, você tem que verificar a tua declaração do ano anterior, senão você não consegue fazer a tua comunicação. Mais alguma pergunta aí, Ju? Não, aqui está tudo, acho que o Edgar conseguiu explicar muitas dúvidas. Eu vou só fazer um comentário, a Juscelia fez uma pergunta quando ela falou do cartão de crédito e eu passei. A questão muita gente pensa assim, não, eu sou isento no Brasil, porque o Brasil você tem uma limitação lá, um gap, que os primeiros 30 mil reais, eu não sei exatamente, você não paga imposto. Mas, aí algumas pessoas chegam, não, então a renda no Canadá é baixa, mesmo convertendo, eu sou isento. Não, a isenção é para renda, a isenção do imposto de renda no Brasil é para renda brasileira. Renda do exterior, não há isenção de imposto. Mesmo que a renda seja baixa, ela deve ser declarada no IRPF no Brasil. E quais são os documentos que pedem, que as pessoas precisam para fazer a saída? Para fazer a saída, ela vai precisar da última declaração, o último recibo. O ideal, quando a pessoa faz a saída, ela deixa um procurador no Brasil para resolver qualquer problema dela, mas ainda, eu não sei se vai ser em algum momento, ainda não é mandatório, é opcional essa informação. Então, você tem que informar o recibo do último ano do teu imposto, opcionalmente nome e CPF do teu procurador e a data que você está saindo. E agora, vamos voltar para 2026?
Vamos lá. Entendendo que virou esse Aue, porque tudo isso que a gente falou até agora já existe, desde 1984. 84. Por que que esse assunto agora cresceu tanto nas redes sociais e tem muitos boatos e fake news? O que está acontecendo? Então, surgiu uma mensagem, um post, eu não sei exatamente o que foi, que a Receita Federal do Brasil iria começar a monitorar os residentes no exterior que não fizeram a saída definitiva. E aí teve essa celeuma, mas a Receita Federal já soltou uma nota dizendo que é fake news esta mensagem. Não quer dizer que é fake news se ela está monitorando todo mundo, que isso não é fake news, é uma verdade, ela está monitorando, acompanhando. Mas que esta mensagem que foi propagada é fake news. O que eu tenho dito para os meus clientes? Ok, legal, a Receita veio a público, mas é um passo que não volta atrás. Primeiro, todo país precisa arrecadar, seja Canadá, seja Brasil, precisa arrecadar. E o objetivo disso é fazer cumprir a legislação. E a sonegação fiscal, que é uma palavra pesada, quem não declara está sonegando, é meio pesado, parece que quase que você é um criminoso no Brasil quando não faz isso, mas na verdade a legislação prevê, desde sempre, que você cruze as informações, e quando você não cruza, você está deixando de cumprir a legislação e deixando de potencialmente pagar algum imposto para o outro país, mesmo que haja o acordo desde 1984. Então, apesar da Receita Federal ter soltado uma nota dizendo que essa postagem é fake news, o fato é que a reforma tributária no Brasil foi aprovada ano passado. Esse ano, as leis complementares para botar em vigência a reforma tributária já foram aprovadas na Câmara e no Senado. A Receita Federal já mudou. Historicamente, o Brasil não cobrava dividendo, imposto sobre dividendo, sobre lucro distribuído. A partir do ano que vem, vai começar a cobrar o que exceder 50 mil reais no mês, 600 mil reais no ano. Ou seja, a Receita precisa arrecadar, o país precisa arrecadar, e a Receita, na verdade, está aperfeiçoando os seus sistemas, e como a gente falou no início, a tecnologia está aí. Agora, com a reforma tributária, a base de cálculo para União, Estado e município é uma só. Estima-se que vão ser adicionados ao efetivo da União, os auditores federais, cerca de 40 mil auditores dos estados e do municípios, que antes, União olhava uma coisa, Estado olhava outra. Agora não. A base de cálculo é o mesmo, porque antes você tinha, vai ter, lógico, uma instauração progressiva, mas era PIS, muita gente conhece, muita gente não vai conhecer, mas era imposto federal, PIS, COFINS, imposto estadual, ICMS, imposto municipal, ISS. Agora você está trocando todos esses impostos por 2, com a mesma base de cálculo. Então, e a Receita já divulgou maciçamente, também meses atrás, que está implantando um sistema 150 vezes mais robusto do que o anterior para acabar com a sonegação. Quem tem imóvel, a Receita Federal implantou o CIB, isso é verdade, isso é aprovado, isso já está pronto. O CIB dos imóveis, que estão dizendo que é o CPF dos imóveis. Então, o SINTER, que é um sistema de transação para compra e venda de imóveis, porque historicamente há uma sonegação tremenda para renda de aluguel no Brasil. Isso vai acabar no que vem, não vai ter mais essa possibilidade. Até uma brincadeira que na rede saiu, mas tem um imóvel que está para o meu filho vai pagar aluguel para mim? Aí eu falei, no Canadá isso já é comum. No Canadá já é comum, no Brasil que ainda não, mas no Canadá já é comum. Tem um imóvel, teu filho ajudar ali para pagar as despesas daquele imóvel. Então, o fato é, a Receita Federal, não conheço a Receita Federal de outros países, mas eu acho que é uma das mais eficientes do mundo para cobrar. Não estou dizendo eficiente em fazer o correto, devolver o dinheiro corretamente de forma rápida,
E com a tecnologia e com toda essa legislação atualizada que foi aprovada, ela vai acompanhar. Aí eu vou dizer o que eu falei para aquele meu cliente. Há 10 anos que nunca me acontece nada. Pode ser que demore 10, 20 anos e ainda nada aconteça. Mas pode ser que amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, pode acontecer alguma coisa. E para finalizar, a última pergunta era se é necessário comprovar que foi feita a saída no Brasil. Não. O processo definitivo é um processo específico do governo brasileiro. Para o Canadá, tanto faz se você é não residente do Brasil ou não. Você precisa declarar no Canadá a renda ganha no Canadá e a renda ganha em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, independente se você é residente ou não do Brasil. Então, não tem impacto nenhum para o Canadá o fato de fazer ou não a saída definitiva. Obrigada. Alguém já colocou, estão pedindo o contato do Edgar. Tem o MBTech Solution para seguir, mas alguém já jogou todas as informações. A Michelle. Obrigada, Michelle. Super eficiente. Mas então, Edgar, se quiser entrar em contato contigo, pode ser através do WhatsApp ou através do e-mail, é isso? Eu sei que a Michelle já colocou. Obrigado, Michelle. Mas tem o nosso site, visite o nosso site. A gente está com um site bem bacana, a gente vai acrescentar, eu acredito que até o meio ou final de novembro, uma calculadora para calcular a estimativa de imposto a pagar no Canadá, calculadora para estimativa de imposto a pagar no Brasil, Simples Nacional, lucro presumido. Então, nosso site está bem bacana, entra no nosso site, aí lá você vai ter o nosso e-mail, info@mbtechsolution.com, nosso telefone de Toronto, 647-856-6289. Lá no rodapé tem o telefone do nosso escritório de Quebec, New Brunswick, do nosso escritório no Rio de Janeiro, no Brasil. As nossas redes sociais. O que você precisar lá na nossa sala de informação você tem, além da que a Michelle colocou aqui nos comentários, mas você nos alcança, a gente está incrementando, a gente está incrementando a nossa equipe. Acho que semana que vem mais 2 pessoas vão começar conosco, já avisando o Tax Return já no ano que vem, e esse início que está sendo avassalador de necessidade para as pessoas no Brasil. E olha que quando a gente tomou essa iniciativa, não teve nem essa mensagem aí da saída definitiva. Mas a gente, historicamente, já tinha um escritório no Rio, mas a gente resolveu intensificar a operação no Brasil devido a essa necessidade dos nossos clientes aqui no Canadá. Então, lá no nosso site, as pessoas vão conseguir todos os nossos contatos e entre em contato com a gente para a gente verificar a necessidade de cada um, o caso específico de cada um. E ajuda muito trabalhar com alguém nos 2 países. O trabalho que você está fazendo está incrível, porque é muito difícil ter 2 contadores, tentar comunicar com os 2, então é super prático fazer tudo em um lugar, né? E a gente sabe que tem formidáveis contadores no Brasil e no Canadá. Eu tenho alguns contadores, inclusive brasileiros aqui no Canadá, pessoas que a gente encontra e troca. Só que quando você tem dupla residência fiscal, você tem que ter uma atenção, entendeu? Porque feito algo equivocado no Brasil, você vai pagar imposto no Canadá. Como eu tive no ano passado, um cliente, o contador dele no Brasil fez de uma forma, chegou aqui no Canadá, ele teve mais de $15 mil a pagar por conta de, não é nem erro, foi feito correto pensando só em Brasil, mas você tem que pensar na questão do cliente com uma dupla residência fiscal. Então, a gente espera estar ajudando não só, mas principalmente a comunidade brasileira, que acho que 80% dos nossos clientes são brasileiros, então a gente tenta estar na vanguarda ali das informações e estar ajudando da melhor forma possível para que todo mundo faça tudo da melhor forma e não tenha problema nenhum com o leão no Brasil nem com o CRA no Canadá. Perfeito. Muito obrigada mesmo, Edgar. Ju, palavras finais? Agradecer, né? Só agradecer realmente por toda essa explicação, todo esse apoio do Concide.
E quem tiver também, então, dúvidas, entre em contato com o Edgar, porque precisa ver, cada caso é um caso, né, como a gente fala, então realmente ele precisa analisar cada caso mais específico. E obrigada a vocês, obrigada, Edgar. Maravilha, eu que agradeço. Eu acho que em relação ao contato eu já falei, mas é um prazer. Eu estou e estarei sempre à disposição do Concide e da Brasil Remitence. Sempre que houver qualquer necessidade e eu puder acrescentar em alguma coisa, não hesitem em me contactar. Eu estou sempre à disposição e muito obrigado pela sua oportunidade. E obrigada também mais uma vez, Brasil Remitence, por ter organizado tudo, por ter entrado em contato com o Edgar. E é um prazer. Muita informação boa, vai ficar gravada a live, então quem quiser assistir, passar para os amigos e continuam fazendo perguntas. Legal. Só queria agradecer também aos nossos clientes, né, Ene, que também sempre contam com a Brasil Remitence, vem a gente também como esse apoio à comunidade e vieram, né, com as perguntas que gerou essa live. Então, realmente, muito obrigada a todos os nossos clientes também. Maravilha. Obrigada. Então, uma boa noite a todos. Obrigada em nome do Concide. Podem continuar entrando em contato, que a gente vai continuar sempre tentando responder e ajudar a comunidade da melhor forma possível. Obrigada e uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.